Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos resolver um exercício sobre ciclo Brighton simples, ideal e real, né? Quando tem uma eficiência no compressor e na turbina, né? Aqui só apresentar o livro que eu peguei a questão, é do livro de termodinâmica do Cengel, e o livro está na sétima edição. Aqui basicamente para apresentar a vocês aqui como funciona o ciclo Brighton. Nessa primeira imagem aqui da esquerda é o ciclo Brighton aberto, o do meio é o ciclo Brighton fechado e na direita é o diagrama temperatura-entropia, né, do ciclo Brighton, né? E como vocês podem ver, eu vou explicar aqui para vocês como funciona o aberto. Tem uma entrada de ar no compressor. Se for um ciclo Brighton ideal, esse compressor comprime o ar de forma isentrópica, do passo 1 até o passo 2, o que acarreta no aumento de pressão e temperatura do fluido de trabalho, né, que nesse caso é o ar fresco. E do ponto 2 entra esse ar comprimido numa maior temperatura e pressão entra na câmara de combustão junto com o combustível, né? E nessa câmara de combustão em que há a queima, em que há a entrada do calor. Então, do ponto 2 até o ponto 3, esse encontro do ar com o combustível, da queima, do aumento de temperatura, tudo isso ocorre junto com a entrada de calor, tudo isso ocorre a uma pressão constante, né? Como vocês podem ver aqui no diagrama TS. E no ponto 3 é onde temos a temperatura máxima do ciclo. Como vocês podem ver aqui pelo diagrama, e no ponto 1 é onde temos a temperatura mínima do ciclo. A temperatura máxima do ciclo ocorre antes do fluido de trabalho entrar na turbina. E quando esse fluido entra na turbina, se for o ciclo ideal, o fluido se expande isentropicamente. E nessa expansão do fluido de forma isentrópica, a rotação das pás da turbina, em que há a produção de trabalho, tem a saída de trabalho produzido pela turbina, e parte do trabalho produzido pela turbina é usada para acionar o compressor. Então é por isso que está indicado o trabalho líquido de saída aqui, porque parte do trabalho produzido pela turbina é usada para acionar o compressor. E como vocês podem ver do passo 3 até o passo 4, há uma diminuição de temperatura, e como há uma expansão do fluido de trabalho, a diminuição de pressão também. E do passo 4 temos os gases de exaustão do ciclo. E do passo 4 até o passo 1, há uma diminuição de temperatura, há uma pressão constante. Então vamos agora para o exercício. É no capítulo 9, né? Na seção sobre o ciclo Brighton ideal e real, né? Na questão 9.95. Eu vou ler aqui a questão rapidamente. O ar é usado como fluido de trabalho em um ciclo Brighton simples ideal, que tem uma razão de pressão de 12. Então observe bem que ele não diz se o ciclo Brighton é o aberto ou fechado. Há uma temperatura de entrada no compressor a 300 Kelvin, ou seja, a temperatura mínima do ciclo é 300 Kelvin, e uma temperatura de entrada na turbina de 1000 Kelvin, que é a temperatura máxima do ciclo. Determine a vazão máxima de ar necessária para produzir uma potência líquida de 70 MW. Então, a potência líquida produzida pelo ciclo Brighton é de 70 MW, considerando que tanto o compressor como a turbina têm eficiências isentrópicas de, na letra A, 100% e letra B, 85%. Então, na letra A, temos que calcular a vazão máxima no ciclo ideal, e na letra B, temos que calcular a vazão máxima para um ciclo real, em que o compressor e a turbina têm uma eficiência de 85%. Considere calores específicos constantes à temperatura ambiente, então o calor específico do ar, que é o fluido de trabalho constante à temperatura ambiente, é o Cp igual a 1,005 kJ por quilograma Kelvin. E temos aqui o gabarito
para conferir no final, né? Para ver se a resposta está correta. Então, o que eu mais recomendo a vocês, pessoal, é fazer primeiramente é o diagrama temperatura e entropia para vocês entenderem o que está acontecendo. É uma das partes mais importantes. Aqui, o eixo X é a entropia e o eixo Y é a temperatura. E temos aqui o ponto 1, que que tem uma temperatura do compressor de 300 Kelvin. Aí tem uma compressão isentrópica, vou fazer aqui primeiramente do caso real, né? Até o ponto 2. Tem um aumento de temperatura, pressão, e agora do passo 2 até o passo 3, em que se junta ao combustível, né? Se for igual naquele esquema em que há um aumento de temperatura a pressão constante, com a queima do combustível. Então temos aqui o ponto 3. E o ponto 3 é o ponto de maior temperatura do ciclo, 1000 Kelvin. Do ponto 3 até o ponto 4, a expansão isentrópica do fluido de trabalho, que é o ar. E do ponto 4 até o ponto 1, há uma diminuição de temperatura a pressão constante. A mudança que eu farei aqui para o ciclo real, de 85% do compressor e da turbina, né? Seria, como esse ponto 2 seria o ponto ideal, temos o ponto... Ah, esse roxo aqui está horrível para escrever. Esse ponto 2 seria o ponto 2 ideal, mas temos o ponto 2 real, que é devido a perdas do compressor, ou seja, o compressor necessita de mais trabalho para gerar essa potência líquida. E no ponto 4, esse seria o ponto 4 real, e temos aqui o ponto 4 real. Na verdade, esse ponto 4 aqui seria o ideal, né? Ou seja, a turbina vai acabar produzindo menos, a turbina real vai acabar produzindo menos que a turbina ideal. Então temos aqui o diagrama TS, tanto para o ciclo real quanto para o ciclo ideal. Então vamos começar a questão agora. O primeiro passo vamos ver aqui no compressor, analisar o compressor. Como a razão de pressão é igual a 12, temos que a pressão a pressão 2 e a pressão no ponto 1, se eu dividir P2 por P1, é igual à razão de pressão, que é igual a 12. E se eu fizer igual a fórmula elevado a K menos 1 sobre K, lembrando que K é a razão dos calores específicos do padrão de ar frio, então K é igual a 1,4. Isso é igual à razão das temperaturas nos pontos 2 e 1. Então, é igual a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Como eu tenho a temperatura do ponto 1, que é igual a 300 Kelvin, eu quero encontrar a temperatura no ponto 2. Então, a temperatura no ponto 2 seria igual a temperatura em 1, que multiplica P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K, que é igual a 300K, que multiplica 12 elevado. Então, K menos 1, 1,4 menos 1 é 0,4 dividido por 1,4. Então, a temperatura no ponto 2 seria igual a 610,18 Kelvin. 610,18 Kelvin. Então, assim sendo, eu posso calcular tanto o trabalho necessário para acionar o compressor, sendo o compressor ideal na letra A e sendo o compressor real de eficiência de 85% na letra B. Então aqui, o trabalho para acionar o compressor ideal seria igual a entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 1
que seria igual a Cp, que multiplica a temperatura em 2 menos a temperatura em 1. Temos que Cp, que é o calor específico do ar, a temperatura ambiente, que é constante, que é 1,005 kJ por quilograma Kelvin, que seria igual a 1,005 kJ por quilograma Kelvin, que multiplica 610,18 menos 300, tudo isso em Kelvin, né, que vai acabar cortando com esse Kelvin, e o trabalho vai ficar em kJ por quilograma. Temos que o trabalho operacional, o compressor, no caso ideal, é de 311,73 kJ por quilograma. E temos uma relação aqui que a eficiência do compressor é igual, por exemplo, no compressor real, como a eficiência é menor, o compressor real vai precisar de mais trabalho para ser acionado, então ele fica no denominador e o compressor ideal fica no numerador. Assim sendo, para encontrarmos o trabalho real necessário para o acionamento do compressor, seria igual ao trabalho ideal do compressor sobre a eficiência do compressor, que seria igual a 311,73 dividido por 0,85 kJ por quilograma, que isso é igual a 366,74 kJ por quilograma. Então já temos duas informações importantes, né, que é o trabalho do compressor tanto no caso ideal e real. Eu vou escrever aqui de canto para deixar como um dado, né, que é para ser usado posteriormente. Então, como eu usei essa estratégia para encontrar o trabalho no compressor, eu vou usar essa mesma estratégia para encontrar o trabalho em que a turbina produz, tanto no caso ideal quanto real. Vou apagar aqui rapidamente. Por exemplo, como eu tenho a temperatura no ponto 3, eu vou querer encontrar a temperatura no ponto 4. Por quê? Porque eu tenho a pressão no ponto 3 e não tenho a pressão no ponto 3, eu tenho a razão de pressão entre o ponto 3 e o ponto 4. E eu tenho K, né, que é a razão dos calores específicos, né? Então, assim sendo, eu posso encontrar a temperatura em 4 e com a temperatura em 4, como eu tenho o calor específico do ar, a temperatura ambiente, eu posso encontrar o trabalho na turbina. Agora, no segundo passo aqui, que é a segunda estratégia, temos que, como a pressão em 3 é maior do que a pressão em 4, então a razão P3 sobre P4 elevado ao mesmo expoente do outro caso, né, que é K menos 1 sobre K, é igual a temperatura em 3 sobre temperatura em 4. E nesse caso aqui eu quero encontrar a temperatura em 4, então vou colocar só os valores aqui. A temperatura em 3 seria 1000 Kelvin sobre T4, que é igual a 12 elevado a 0,4 dividido por 1,4. E aqui, usando uma calculadora rapidamente, vocês podem encontrar. Eu vou poupar tempo de vocês aqui. A temperatura em 4 seria igual a 491,66 Kelvin. Assim sendo, o trabalho produzido pela turbina
no caso ideal, seria igual a entalpia no ponto 3 menos a entalpia no ponto 4, que seria o trabalho de saída, né? No caso operacional, o compressor seria um trabalho de entrada, que isso é igual ao calor específico do ar, a temperatura ambiente, que é uma constante, que multiplica T3, temperatura no ponto 3 menos a temperatura no ponto 4, que isso dá 1,005 kJ por quilograma Kelvin, que multiplica 1000 Kelvin menos 491,66. Esse Kelvin, o Kelvin vai cortar. Então fica aqui o trabalho da turbina de saída ideal é igual a 510,88 kJ por quilograma. E na letra B, que seria a eficiência da turbina, que é igual a 0,85 ou 85%, seria igual a, no denominador, nesse caso, fica o trabalho da turbina ideal, porque é o maior valor. Porque pela perda de eficiência, o trabalho real da turbina acaba produzindo menos trabalho. Então, o trabalho, o trabalho da turbina, no caso real, seria igual à eficiência da turbina vezes o trabalho da turbina ideal, que seria 0,85 de eficiência da turbina vezes 510,88 kJ por quilograma, que é igual a 434,252 kJ por quilograma. Então já temos dois valores aqui, dois dados, né, para guardar, que é o trabalho da turbina ideal, 510,88 kJ por quilograma, e o trabalho da turbina real. Eu acabei escrevendo aqui no espaço que tem a minha câmera, né, então vocês não vão poder ver. Então temos aqui que o trabalho da turbina ideal é igual a 510,88 kJ por quilograma, e o trabalho da turbina real é igual a 434,252 kJ por quilograma. Agora eu vou encontrar o trabalho líquido, né? E a fórmula do trabalho líquido seria o trabalho produzido de saída da turbina menos o trabalho de entrada para o acionamento do compressor. E teríamos dois trabalhos líquidos, né? Tanto para o caso real, como a eficiência do compressor e da turbina de 85%, tanto para o caso ideal, né? Que no caso ideal a eficiência é de 100%. Então vamos lá. O trabalho líquido ideal seria igual ao trabalho de saída produzido pela turbina ideal menos o trabalho de entrada para o acionamento do compressor ideal, que seria igual. Muita informação aqui. Então seria
1.211,88 menos 311,73, tudo isso em kJ por quilograma. É sempre importante observar a unidade, pessoal, para vocês acabarem não se perdendo e acabarem errando, né, na resposta final. Então temos aqui que o trabalho líquido ideal é de 199,15 kJ por quilograma. Então vamos calcular logo a vazão mássica, no caso ideal, e a vazão mássica, no caso ideal, seria a potência líquida produzida, que não muda, de 70 megawatts, dividido pelo trabalho líquido, no caso ideal, que seria igual. 70 megawatts é nada mais e nada menos que 70 vezes 10 a sexta watt é joule por segundo, dividido por 199,15. Ao invés de quilojoule, eu vou escrever 10 a terceira joule por quilograma, porque o K significa 10 a terceira, né? Então, a vazão mássica, no caso ideal, seria de 351,5 kg por segundo, porque o joule se corta e esse quilograma vai lá para cima. Então, a resposta da letra A, no caso ideal, está correta, né? Que eu acho que eles acabaram arredondando para cima, né? Para o número par. E agora vamos calcular o trabalho líquido, no caso real, que seria o trabalho de saída produzido pela turbina real, menos o trabalho de entrada do compressor para o acionamento do compressor real, que seria igual a 434,252 menos 366,74, tudo isso em kJ por quilograma, que seria igual a 67,512 kJ por quilograma. E agora, para o cálculo da vazão mássica, no caso real, que a potência líquida produzida seria igual, mas o trabalho líquido é diferente, que é o caso real. E aqui no numerador seria 70 vezes 10 a sexta joule por segundo novamente. E no denominador seria 67,512 vezes 10 a terceira joule por quilograma. O joule vai cortar com o joule de cima. E a dimensão final seria quilograma por segundo. E seria 1036,853 quilograma por segundo de vazão mássica no caso real. E como vocês podem observar, quando a eficiência tanto do compressor e da turbina forem menor, maior será a vazão mássica necessária para a produção de uma potência líquida em específico. E eles arredondaram para cima também, né, que aqui no gabarito está 1037 kg por segundo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.